E aí, galera, beleza? Palmas, aplausos e confete, Biruta na área com mais um podcast. Aquele podcast que une todos, aquele que fala a verdade, da Baixada e do Rio de Janeiro. E hoje, meus convidados são maravilhosos, como sempre, né? Aquilo que eu peço sempre pra vocês. Curte, comenta, seja inscrito no canal, para que eu possa trazer pessoas inteligentes nesse podcast. E hoje eu tô aqui com uma dupla maravilhosa, uma dupla que... eu já conheço de longas datas, e o outro eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas me parece ser uma pessoa extremamente inteligente e muito focada no que faz. Por isso, eu fiz o convite para um amigo e ele falou, pô, posso ir com ele? Eu aceitei de pronto. Então, quero que vocês dêem um like aí, seja inscrito no canal, para que eu possa trazer pessoas igual a ele, tá? Antes de falar dos meus convidados, quero falar aqui, ó, Estúdio Nova. Valeu, galera. Estúdio Nova Podcast. Quer gravar seu podcast? Vem pro Estúdio Nova. Aqui acontece. Marcelo Deschamps, meu produtor, meu diretor. Com ele você vai longe. E também vamos falar da Ótica Elite. A ótica que faz você ter visão além do alcance. Não é Thundercat, é além do alcance. Ótica Elite, ali no centro de Auschwitz, rua Coronel Monteiro de Barros, número 100. Ótica Elite. Chega lá, na ótica você tem um atendimento personalizado, um atendimento 100% legal. E com uma promoção, chegando na ótica, falando que viu o podcast do Biruta, 30% de desconto. Gente, até eu vou pegar essa promoção, 30% de desconto. Chega lá, fala com o André da Ótica, ele vai te dar uma atenção. Valeu, galera? E meus convidados, como eu não posso deixar de falar, André da Ótica, meu amigo, junto com... Gente, olha só, eu vou falar o apelido, Betão conhecido, mas ele vai falar mais sobre... Ele vai se apresentar, porque o currículo do homem é... André, muito obrigado. Obrigado você, meu amigo. Senhor Betão, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, de estar aqui. Um prazer. E fica à vontade. O senhor primeiro, o currículo do senhor é invejado, né, André? Fica à vontade. Quem é o Betão? É um prazer estar aqui, né, no podcast do Biruta e fazer parte hoje dessa tarde. É muito importante essa oportunidade para o novo projeto do Univassouras Arte Sul, mas falando um pouco da história do Betão, que é Roberto Valdemar Teixeira, apelido Betão no futebol, pela história, né, que todos nós construímos de vida. Eu construí no futebol até hoje, onde eu venho militando, e que fui bem sucedido na Confederação Brasileira de Futebol através das seleções brasileiras. Justamente eu trabalho com as seleções brasileiras de futebol de base, seleção olímpica e a seleção principal, porque houve uma integração muito importante na época da seleção olímpica com a seleção principal. A integração de jogadores que saíam dos Jogos Olímpicos ali, da preparação, e iam atender a seleção principal, que hoje até já não está ocorrendo no momento. Lembro isso, né, que faz parte do projeto para 2 medalhas adquiridas de ouro, e que eu fiz parte desse projeto, desse trabalho. Mas falando um pouco da minha iniciação, do meu histórico, né, dentro do futebol, quando eu comecei na seleção brasileira, simplesmente vale a pena tocar no assunto aqui no podcast. Sim, senhor. Administrei jogadores como o Neymar, com 16 anos, Coutinho, era uma dupla até de apartamento que eles adoravam ficar juntos, 2 irmãos na seleção de base, e que dali para frente eram esses caras, Alisson, Sub-17, Neymar, Coutinho, depois no Sub-20 Danilo, Alexandro, e nós fomos muito felizes. Naquela época foi a época que a CBF mais ganhou os títulos das seleções de base, né? Que inclusive depois veio até o patrocínio do Itaú, Banco Itaú, que ele voltou uma verba para as categorias de base pelo êxito que as seleções brasileiras tiveram de desempenho. E seguindo essa história aí no Brasil, tem umas coisas assim, umas particularidades engraçadas, eu vou contar uma aqui. O Carlão, ninguém sabe quem é o Carlão, jogava no São Paulo, e na época da seleção ali, entre Sub-17 e Sub-20, uma ocasião ele me procurou na Granja Comari e falou, pô, Betão, será que eu posso usar o meu nome na camisa atrás e modificar aqui na seleção brasileira?
Aí eu falei, Carlão, mas qual o nome você quer utilizar? E ele falou, Casemiro. Aí eu virei e falei, Carlão, mas primeiro eu tenho que alterar no São Paulo, porque você é jogador do São Paulo, eu não posso te lançar na seleção brasileira O Casemiro. como Casemiro. E se você atua como Carlão no São Paulo, eu tenho que falar com o Zé Carlos, que era lá o coordenador do São Paulo. Ele, então tá bom, Betão, eu vou aguardar, pode aguardar. E eu, então, fui lá e falei com o Zé Carlos, e aí assim iniciou-se o processo e o nome desse grande jogador que nós temos até hoje, que é o Casemiro. E vai trazer o Hexa, né? Se Deus quiser, tem todo um trabalho aí hoje para trazer o Hexa. O Neymar, naquela ocasião, ele se chamava somente Neymar. Também ele procurou num determinado momento e me explicou, Betão, eu vou passar a me chamar Neymar Júnior, porque meu pai já é o seu Neymar. Meu pai jogou bola. Falei, não, perfeito, Neymar, isso aí é só a gente fazer um adendo. Então, para que todos aqui do podcast saibam, não é engrandecendo, me colocando, mas que você realmente está trazendo pessoas aqui conhecidas, que são preparadas e que vão participar aqui com toda essa comunidade, que eu chamo assim, para que eu possa trazer boas informações e a gente bater esse papo relaxado nessa tarde de hoje. Pô, fico gratado. Que currículo, hein? E você, André, meu amigo, tá aí na bola agora, tá na ótica, mas tá na bola. Como é que foi essa transição? Então, isso aí foi há um tempo atrás, que um amigo meu me procurou, né? E para ajudar um garoto, né? E o garoto não tinha condições. Aí eu ingressei no futebol, o garoto era do Madureira. E aí foi ajudando ele, e aí eu fui conhecendo pessoas, fazendo bons relacionamentos. E cheguei no Arte Sul, né? E comecei uma trajetória ali junto com eles, né? Hoje eu trabalho mais na parte do empresariamento, né? O Arte Sul agora está em boas mãos, está na mão do Betão. Isso o Arte Sul agora fez uma fusão agora com Univassoura, Arte Sul, é isso? Fez uma fusão. Então aí o Betão veio, que é o CEO lá, né? E eles estão tocando o clube. Eu, como sou muito amigo do presidente, né, do Cristiano, a gente também tem algumas coisas assim comuns. E eu toco a parte de empresariamento, junto com a empresa. A gente tem uma empresa em Curitiba, que é do nosso amigo Gabriel Mendes, eu estou junto com eles. E também tem uma participação também na empresa da Alemanha, que eu até viajei para lá, conheci o Bayern de Munique lá, né? Pô, legal. Munique, vários clubes. E a gente tem, né, alguns jogadores junto com essa empresa e a gente está esperando essa janela agora para a gente ver se faz algum negócio. Ah, show do milhão. E eu vou aproveitar aqui a presença do nosso amigo Betão da Bola, que é o cara... Eu tive vasculhando aqui o Instagram do cara, o cara tem, mas eu quero saber mesmo sobre essa fusão, Univassoura e Arte Sul. Como que aconteceu? Sim. Como que o senhor, com esse currículo todo, não estou desmerecendo o Arte Sul, o senhor caiu assim, não é de paraquedas, né? Para ter esse currículo todo, o senhor foi indicado por alguém para gerir o Univassoura Arte Sul. Como que isso funciona? Na verdade, eu trabalhei ali na Confederação Brasileira até 2023, e 2023, em setembro, eu pedi para sair da seleção brasileira porque eu fui para a Espanha, para o Girona da Espanha, e lá eu fiquei 1 ano, que foi 2024, e quando eu retornei, então, em 2025, para passar o carnaval aqui, né, no Brasil, e veio uma procura e simplesmente o lateral esquerdo, tetracampeão do mundo, o Branco, né, que em 94, fraco, né? Com quem eu trabalhei esses últimos 5 anos até sair ali em 2023 da CBF, a meu pedido, ele falou, Betão, eu tenho aqui a SAF iniciando um projeto novo, a Univassouras é potencial e ela está entrando num clube que chama Arte Sul. E eu vejo você, esse cara, esse CEO, para poder eu indicar, e eu não indico qualquer um, não sou de indicar, e realmente o Branco é assim. E eu falei, pô, Branco, eu fico muito feliz com esse seu convite, né? E com certeza vou olhar com carinho, porque com toda essa vivência na bola, a gente tem algumas outras coisas e tudo. E ele falou, não, então vai conversar com a SAF, com o presidente Gustavo Amaral. E eu fui, então, conversar com ele.
também... Presidente Gustavo Amaral? Da Univassouras. Na verdade, da instituição Univassouras, né? Sim, senhor. Sombra, né? A reitoria, E aí, eu conversando com eles, que é o projeto deles, né? Na Univassouras, a instituição de ensino, eu falei, não, o projeto é muito importante, falei as minhas particularidades, né? Para que o projeto pudesse também seguir, e ele ali mesmo, na primeira reunião que nós tivemos, ele falou, pô, Betão, não vejo outra pessoa, eu falei com o Branco, vamos dar continuidade. Eu falei, tá bom, eu vou então aceitar aqui o convite. Foi assim que eu cheguei no Univassouras, e aí se tornou realmente a fusão, que é o patrocinador master hoje. No Univassouras do ArtSul, é a Univassouras, então Univassouras ArtSul Sociedade Anônima de Futebol, é um clube empresa hoje. Sim, senhor. E como CEO, assumindo essa responsabilidade, porque eu, desde o início em agosto, na verdade eu cheguei em 1º de agosto, no clube, eu fiz de agosto a dezembro um diagnóstico do que eu precisava entender do clube, porque primeiro eu precisava entender os processos e para que pudesse gerar as mudanças necessárias. Sim, senhor. O processo do profissionalismo do clube. Do profissionalismo. Na verdade, eu encontrei o clube assim, nas condições que ele se encontrava, eu não digo se correto ou errado, mas assim, eu vi precisando se qualificar mais, se profissionalizar mais, para agora estar realmente num caminho de evolução. Ainda não estamos, claro, desenvolvidos, mas estamos nesse caminho de evolução. Só para vocês entenderem, o Univassouras hoje, ArtSul SAF, além do CT de formação, que hoje nós temos o Vasco ali, né? Como parceiro, nós hoje também trabalhamos no CT Nivaldo Pereira, que é o CT de formação do Univassouras ArtSul, SAF, e o Vasco se encontra nas instalações, utilizando as instalações, existe uma locação, um contrato de locação, no qual o Vasco também usufrui de todas as instalações. Nós temos estádio, 4 campos de treinamento, um campo auxiliar, que é o da Dutra, e probabilidade de construção de mais 2 campos numa área que ainda é preservada, né, mas ela poderá acontecer. E diante de toda essa evolução, o nosso profissional hoje, nós estamos começando agora, já semana que vem, a chegada do profissional. A chegada do profissional já começando? Profissional, vai haver uma captação, primeiro porque isso também mudou no Univassouras. Quando eu cheguei, eu encontrei também uma deficiência, podemos dizer assim, no sistema de captação. Era uma captação que ela era desenvolvida, eu nem entendi a forma que ela seguia, porque analisando os processos, eu comecei a verificar e usar a palavra meritocracia. A captação ela tem que ser pela qualidade do atleta. Do atleta, né? Pela meritocracia. E não eu simplesmente, como clube empresa, nós termos assim, precisamos avaliar esse atleta. Mas realmente é um atleta? Ou é um convidado? Eu passei a separar isso. O convidado hoje, ele faz avaliação. O atleta, ele já vem para pré-contrato, já vem definida a instância dele, porque nós temos vários mecanismos, que é até a iniciação hoje num departamento muito importante no clube, que vai ser o departamento de análise de desempenho de mercado, que é o que faz isso. Tem todo o poder e ferramenta para isso. Eu não encontrei analistas, hoje nós temos analistas, hoje nós estamos desenvolvendo, e para lhe dar o direito à pergunta e à consulta da continuidade, no futuro, daqui a 50 meses, mas com 48 meses, a previsão do Univassouras ArtSul é ele chegar na 1ª divisão. E chegando na 1ª divisão, vai ser construído, e já é iniciado, que é o antigo estádio da Prefeitura de Vassoura, já é nosso, e ele está já sendo adequado, vai virar uma arena, vai virar um estádio de futebol que o profissional vai praticamente utilizar esse estádio para jogar com os grandes clubes, já prevendo os grandes clubes mesmo do Rio de Janeiro. Show! E nós podemos atender para 25 mil torcedores a capacidade do estádio. Aí nós vamos ter hotel de trânsito para o profissional, CT de treinamento com um gramado igual ao do estádio, e aí sim nós vamos trabalhar profissionalmente. A equipe profissional e também aqui no CT de formação, cada vez a captação, porque o futebol empresa, o futebol hoje é negócio, e negócio é que faz assim, o sucesso. Como o senhor falou, o futebol é negócio e a captação, acho que ela tem que ser bem séria mesmo. Eu tive na final lá, na semifinal do ArtSul, que, aí eu fui até proibido de entrar no ArtSul.
porque eu sempre fazia chamada lá no canal, pô, vai ter o jogo do Atsu, vamos lá e tal, aqui no canal. E, pô, cheguei lá, botaram um jogador, filho, que, pô, o cara tinha mais de quase 120 quilos. Eu falei, gente, a gente precisa ganhar, esse cara não faz gol. O cara, não, mas ele faz gol no Brasileirão da Baixada. Eu falei, vocês estão confundindo o que é Brasileirão da Baixada com profissionalismo, pô. Aí acharam que eu tava falando mal do clube, mas eu não tava. Eu tô querendo eu quero ver o Atsu na primeira divisão, pô. Sou torcedor do Atsu. Sim. Fala, isso aqui eu sou Flamengo, mas eu quero ver eu quero poder entrar num ônibus. Vamos torcer pelo Atsu, pô. E hoje eu tô vendo lá, eu estive lá, conversei com o André, um profissionalismo hoje e tal. Eu falei, pô, eu preciso chamar alguém pra conversar, eu preciso saber o que tá acontecendo. Que é pra passar pra população. Até porque, como eu falei, tivemos essa decisão lá, pô, vazio, não podia estar vazio, dentro daquilo que a gente tinha que estar lotado. Então, tá tendo agora um profissionalismo dentro da captação também de jogadores. Principalmente na captação. Porque quando nós também iniciamos esse trabalho, ele é um trabalho muito ainda recente, né, de agosto para cá, essa captação, além dela, por exemplo, hoje eu tenho um formulário que é a primeira coisa que nós fazemos para mandar para a pessoa que quer captar, que quer dar oportunidade para alguém, que quer trazer alguém, são os olheiros de futebol no Brasil inteiro, e aí eu mando para ele um formulário que ele precisa preencher todos os dados do atleta, me dá referência do clube anterior, se ele tem clube ou não tem clube, não tem problema, mas me dá referências de quem está indicando, quais são os responsáveis para que a gente, então, profissionalize e exija um exame, eletrocardiograma, com atestado médico, senão não agenda, e aí esse agendamento ele é realizado. Todos têm sua oportunidade, desde que seja através de um trabalho bem realizado e não de quem indica, para ser bem sincero contigo. Pô, legal. E, André, você se encaixa onde nesse processo, André? Então, eu gosto mais de viajar, buscar os atletas de longe, né, que às vezes eles precisam, né, igual assim, eu estive na Bahia, uma cidade, viajei, peguei um avião, fui até a Bahia, até Salvador, de Salvador andei mais 8 horas de ônibus para chegar nessa cidade. E aí lá eu fiz a captação de atletas. Aí eu comunico o Betão, né? A gente traz pro clube, mas ele vai ter um período de 2 semanas. E essas 2 semanas ele vai ser avaliado. Se ele for aprovado, ele fica no clube. Se ele não for, ele volta para casa dele e a gente vai dar oportunidade. André, mas aí, assim, eu tô de fora, tá? Minha pergunta é de quem tá de fora. Você não acha assim que, pô, 2 semanas de avaliação para um jogador, você foi lá na Bahia, no interior da Bahia, a nutrição desse jogador aí, cara, ela é diferente até dos que estão no clube, né? Porque você pega um jogador desse e bota lá no meio dos leões, o cara não vai... Na verdade, eu vou te dar uma particularidade. É que quando o atleta chega, hoje, só quem tem o poder de aprovar a permanência do atleta em continuidade de avaliação é a comissão técnica, no qual hoje o captador, não sei se você tinha essa informação, me desculpe que eu não te passei, o coordenador técnico de captação é o Lira. O Lira jogou no Vasco, no Fluminense, nós conhecemos o Lira. E ainda temos um coordenador técnico do profissional, que é o Neto. E o Lira, então, ele fica com esses olhos ali exatamente porque a gente traz de todos os lugares e quando chega ali, ele é o contrapeso do treinador. Porque eu preciso ter o treinador avaliando tecnicamente, a comissão técnica e ter o meu coordenador de captação. Isso. Que é quem traz para mim a informação, tanto fidedigna como da comissão técnica, ou não, pode ser um contraponto, ele pode ter uma opinião diferente para que eu não cometa esses erros prematuros de uma liberação. Quando o atleta ele é aprovado nesses 15 dias, ou 7+7, que eu chamo de 7+7, é a condição técnica do atleta, porque nós sabemos se ele... A física não... Como você falou, se ele é um atleta realmente, um jogador de futebol, ou se ele é uma pessoa que está tentando e não está dentro do perfil do quadro que hoje o Univassouras está exigindo, e Artsul, que mudou também. O perfil do jogador hoje, do Univassouras Artsul, ele está evoluindo porque ele mudou. Ele não é mais aquele perfil de aceitação. Ele é um perfil arrojado. Ele tem que querer, ele tem que vencer. E só assim nós vamos chegar na primeira divisão. Tá, mas e aí, por que ir tão longe, André? Nova Iguaçu, Austin, você mora em Austin, pô, você sabe que Austin é celeiro de futebol. A gente vai em todos os lugares, mas assim, porque às vezes a gente, é por perfil, por exemplo, cada estado, cada região é um perfil de jogador. No Rio de Janeiro,
Tá, meu filho quando passou pelo André lá, e meu filho é sempre magrinho, o cara Então, falou, irmão, futebol que é muito contato, Paraná, exatamente. muito contato e tal. Ele vai pro Exatamente. Botafogo. Às vezes a gente precisa de um zagueiro, um volante, e às vezes aqui a gente não... Os clubes grandes já pegou todo mundo que tem que pegar. Aí a gente tem que buscar em outros lugares. Por exemplo, no Sul é muito jogador forte, jogador do contato, então a gente fica de olho naquilo ali. Na Bahia, são um pouco parecidos também com o Rio de Janeiro, mas também é um jogador mais forte. O Rio de Janeiro, a gente sabe como é que o jogador dribla, todo mundo quer. Então, assim, por isso que tem que ter essa mistura. Tá. Não adianta ter só jogador do Carioca, que entendi. Não vai funcionar. Tem que... Então funciona assim, legal, interessantíssimo. Eu tenho um dado para te dar, Biruta. Nos dados estatísticos da Confederação Brasileira de Futebol, vou dizer para você que de 75% a 80% dos jogadores que chegam convocados nas seleções brasileiras, todas elas, são da Baixada Fluminense. São de Nova Iguaçu, são de Auschwitz, são de Xerém, são da Baixada. Então, às vezes você convoca lá no Atlético Paranaense o zagueiro, mas ele é natural e saiu daqui. Então, esse é um dado que eu tenho tenho lá. Inclusive, o Branco uma vez mencionou isso comigo. Todos os jogadores nossos saem daqui, vão pra lá e depois a gente convoca e vai ver a naturalidade realmente são daqui. Interessantíssimo isso, hein? Eu vou te dar mais um dado que eu avaliei sobre isso. Hoje, antigamente existia Nova Iguaçu, os times pequenos, né, assim, menores, né, Nova Sul, Arte Sul. Aí os jogadores, eles iam para esses clubes. E desses clubes, eles eram distribuídos para os clubes grandes. Hoje, qualquer escolinha de futebol, os clubes grandes, o que eles estão fazendo? Eles têm os captadores deles que vai na escolinha. E ele já pega o garoto direto para o clube grande. E o clube pequeno fica ali sem... E isso que não pode acontecer. O garoto mora em Auschwitz. Mas aí, tá bom, mas aí você não acha que porque, assim, o Arte Sul, eu vou colocar o Arte Sul, tô tirando a Univassura porque começou agora, o Arte Sul, ele teve muito tempo distante da comunidade, muito tempo mesmo, como eu falei, quando meu filho jogou uma semifinal contra o Flamengo, eu, como pai, eu falei, meu irmão, me dá tanto aqui, papai, arrecadei. O que você vai fazer com isso aí? Eu falei, vou alugar um carro de som, irmão. Isso aqui tem que estar lotado. Sim. Todo mundo tem que ver, a família tem que estar aqui, vamos torcer. E foi feito isso, comprei fogos e tal. E hoje, né, eu não vejo isso ser feito, pô. Teve a final agora, eu fui saber da final pela rede social, cara. Quando eu entrei, o cara falou assim, eu falei, caraca, onde você tem fuso em jogo hoje? Agora me falou, tem lá a final hoje. Eu falei, pô, vou lá. Sim. Entendeu? Então eu acho que tem uma distância. Como é que está sendo feita essa então, aí hoje com a chegada da Univassura? Exatamente. Então o processo que nós estamos isso foi já avaliado. Até para não cortando porque, não, você tá certo. Assim, a comunidade já está até prestando atenção. Falou, pô, agora não é Arte Sul, mas não. É Univassura e tal. Por quê? Porque hoje nós temos uma rede social muito mais bem desenvolvida, que nós primeiro nos preocupamos com a rede social, que hoje ela atinge todas as camadas, né? E é muito importante aqui para nossa região, nós chegarmos na comunidade e nos apresentarmos, para eles conhecerem. Então, nosso Instagram hoje ele é muito bem desenvolvido. Eu atualizei o Wikipedia do clube, fiz agora um diagnóstico de apresentação do CT, do mídia de informações, das nossas categorias. Nas nossas categorias, o Sub-17, quando eu cheguei, ele não estava bem formado, o Sub-15 estava fora, eu resgatei para dentro do clube, como CEO. Hoje o nosso Sub-15 tem os 13 anos e 14 anos. Esses atletas foram captados há um mês para uma informação boa para a comunidade pelo Instagram. Então, os atletas que estão iniciando nessa categoria, realmente, a maioria são da Baixada Fluminense. Pô, legal. Ou seja, tá aí o início do trabalho que você está cobrando. Esse é o início do trabalho. E esse trabalho por quê? Porque são meninos que têm acesso, chegam no clube com facilidade, os pais trazem, e a gente tem desenvolvido com eles, e que aí sim, nós vamos conseguir fomentar o Sub-17 através da Sub-15, que hoje está formada, disputando o Cariocão A2, tanto a Sub-15 como a Sub-17. Isso é uma prerrogativa hoje do Arte Sul, ou seja, da União Univassouras Arte Sul. E olha que bacana. Pô, é bacana mesmo. Isso estava fora, não tinha. Bem bacana mesmo. E a gente chegou na final com o Sub-20, como você disse, dentro de uma reformulação já do novo perfil do jogador, mas só para te dar uma informação bacana aqui,
no canal, eu já pedi, porque nós no clube temos assistente social, nós temos psicólogo, nós temos todo um desenvolvimento para o processo. Eu falei, dona Janaína, assistente social, eu quero ofício para as escolas da Baixada. Eu quero que elas venham de ônibus participar dos jogos do profissional. Eu vou fazer uma palestra como campeão olímpico para essas crianças. Nós vamos dar um lanche e em seguida vamos adentrar para eles possam assistir a partida oficial. É isso que eu falo, gente. Tá vendo? Palmas, aplausos e confete pro senhor. É isso que essa cobrança tem que existir, cara. Olha só a diferença. Isso é profissionalismo, pô. Isso é profissionalismo de quem quer ver o clube crescer. Porque aqui nós temos, como eu falo, aqui nós temos, por exemplo, o Leandro, ex-jogador, hoje secretário de esporte. Leandro, por favor, Leandro. Tô cobrando. Ele acha que eu bato. Eu não bato, eu cobro, cara. Até o futebol intercolegial acabou, não existe mais. Eu falei, cara, não existe, não tem que existir, pô. Esqueça, pô, aí o que o senhor tá fazendo aí, pô, isso aí vai ser. Pô, eu vou estar lá, Biruta, o presidente me pediu um projeto para parte da comunidade. Eu já escrevi, o projeto está aprovado. Nós vamos dar iniciação assim que a gente conseguir, porque a nossa meta é chegar na A2 esse ano, né? E ano que vem eu vou iniciar o projeto 60+. O projeto 60+ é dar acesso à comunidade, a todas as pessoas de terceira idade, acima de 60 anos, para que elas possam ir fazer exercício dentro do clube, que nós vamos ter um professor, nós vamos ter os equipamentos, bambolê, toda aquela caixa de música, para justamente agregar, trazer a comunidade de volta para o clube, entendeu? Eu não vou me colocar à disposição, porque eu estou no meu 3º período de educação física. Vou lá. Vou lá para poder dar uma ajuda. Cara, eu quero ajudar, eu quero ajuda mesmo. Eu quero ajudar, eu quero ver o clube lá em cima, eu quero ver a população feliz, eu quero ver, pô, não é que o povo fala assim, o Arte Sul, nós, cara, olha só, é como se falou, acho que não tinha, o profissionalismo era diferente. É quando você pega um cara com um currículo desse, que tem um olhar diferente, eu acho que as coisas andam, eu acho que tá... E tem mais uma coisa muito importante, eu tô te falando as coisas muito importantes, eu não posso deixar de falar aqui no canal. Podcast do Biruta. Quando eu cheguei, o clube fez 25 anos agora, no dia 19 de junho. E você sabe que os clubes, existe a certificação de clube formador. Isso é o princípio básico que você tem para que você possa evoluir bem, exatamente, para que você possa trazer o clube, para que o clube tenha sua referência, para que o clube consiga fazer contrato de formação com todos esses jovens. Sim. Porque é preciso. Lógico. Porque até o clube se protege, porque quando você forma o clube de formação, a certificação de clube formador, ela te dá a proteção junto à Confederação Brasileira de Futebol. É o órgão máximo que tem no Brasil, e nós, o Univassores, você tem pouco tempo, mas não precisa me cobrar, porque nós já estamos com 90% de todos os requisitos que a CBF faz para se tornar um clube formador. E nós estamos dando entrada agora em julho e saindo do clube formador até agosto, máximo setembro desse ano 2026. Que isso. Aí vai ter aquela placa lá, clube formador. Exatamente. E todos os meninos vão estar assistidos. Todos. E aí, quando você na frente, como eu te falei, que o futebol também é negócio, quando você na frente empresta um jogador, um atleta, faz uma parceria, você fecha um contrato de também um jogador profissional, tudo isso está pré-estabelecido pela lei. Está protegido pela lei. E o clube no futuro vai começar a ter proveito, essas receitas vão chegar, e o Univassouras Arte Sul nunca mais vai ser aquele clube esquecido, sim uma potência. Eu já falei isso para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Pô, legal. A estrutura tem, né? A estrutura tem, a gente vê lá, a estrutura tem, tava faltando esse profissionalismo, essa cereja do bolo, que é o Betão aí, pô, legal. E todos, né, que são todos, é uma equipe, né? Não, todos não tá desmerecendo ninguém, não, mas dá a César que é de César, né, Betão? Eu tava pesquisando sobre o senhor, porque eu falei, o que eu vou perguntar? O cara, eu não conheço o cara, quando eu vi, eu falei, Jesus do céu, esse cara que vai vir no meu podcast... Esse cara tá aqui. Eu falei, cara, que eu não agradeço muito a sua presença aqui, de coração, sim, entendeu? Pela humildade de aceitar, sempre, de estar aqui. Agradeço ao André por ter feito essa ponte apresentar aqui. O projeto para a comunidade é muito importante. E isso aí é o que a gente quer, o que a gente procura. E a população tava me cobrando, falou, cara, o Arte Sul tem que aparecer pra gente, cara. A Arte Sul tá distante, a estrutura. Eu falei, cara, agora não é Mudura, agora é Univassor. Então vai lá e pergunta como é que é. A gestão nova, cara, já tem um montão de placa lá, então a gente quer saber, pra poder ir lá ver, e não assim, sei o quê. É importante que, vindo pela SAF, que hoje é uma coisa só, Univassouras Arte Sul, né, a Sociedade Anônima de Futebol, eu tenho total autonomia, é importante falar aqui,
do presidente Nivaldo, que é o que eu chamo ele de presidente de honra, Seu Nivaldão. e do presidente Cristiano Pereira também, que me deu toda a autonomia, o Biruta, do clube. Hoje eu comando o clube, assim, com o consenso dele, porque eu sou um cara muito equilibrado, mas que ele sempre fecha e bate ali comigo daquilo que o clube precisa, entendeu? Então, mas a gente lá nos bares lá, a gente comenta assim, caraca, Deus tá segurando o seu Nivaldo pra ele ver o time na primeira divisão. Não, eu falei, não, mas ele vai viver 150 anos, o time vai pra primeira divisão, pô, você tá louco, pô. A gente brinca muito porque a comunidade ama o seu Nivaldo. Seu Nivaldo, o amor que ele tem pelo futebol sim. Não, nós amamos o seu Nivaldo, ímpar. o seu Nivaldo abriu uma empresa ali, botou aquele clube ali, a gente ama e tem raiva ao mesmo tempo, né? Pô, tô com 54, por que o seu Nivaldo? Porque você não fez isso quando tinha 14 anos, seu Nivaldo. a gente fala assim, ó, se o seu Nivaldo tivesse construído Sim. o Atsu, ele seria Tivesse uns 40 Abramovich da Se ele tivesse uns Baixada. 40 anos, né? Ele seria o Abramovich da Baixada, porque era muito jogador bom mesmo. É. Pô. A gente, uma final no Ferroviário, o Qualquer Campo, 3 mil pessoas, time bom. Sim. Lógico que dentro do... E o processo ele não é tão longo, não, Biruta, porque o presidente, os presidentes, né, Gustavo Amaral e Cristiano Pereira, numa reunião que nós tivemos, eles me perguntaram, Betão, para o ano que vem, a nossa meta é chegar a clube formador, virar a SAF, nós já viramos, e chegarmos na Série A2, classificados, né? Eu falei, não, essas metas vão ser batidas. E aí você pensaria na Copa do Brasil, pela Copa Rio. Você quer jogar a Copa Rio? Gostaria de jogar a Copa Rio? Preciso jogar. Aí o presidente Cristiano me perguntou, mas por que, Betão, você precisa jogar a Copa Rio, já tendo o A2, porque é no primeiro semestre do ano que vem. Sim, senhor. Eu falei, presidente, porque nos leva à Copa do Brasil o mais rápido possível. Ou brasileiro. A visibilidade aumenta a nível nacional. Nós começamos a jogar com equipes grandes já na Copa do Brasil. A receita é imediata, porque você passou do primeiro jogo. Pode ser um time do interior, quem for. Você já tem receita pela CBF entrando no clube. Então, esse passo é muito importante, tanto quanto jogar A2 para chegar na A1. Olha a diferença. Se você ganhar a Copa Rio, você tem direito de escolher duas opções. a Série D, A Série D do Brasileirão, ou a Copa do Brasil. Claro que é melhor, eu acho. No momento, a preferência é a Copa do Brasil. Depois, no outro ano, ranqueando de novo, nós vamos para a Série D do Brasileiro. Pô, legal, cara, Betão. Essas são particularidades do futebol que a gente pensa. Pô, legal. E isso, você trouxe isso tudo contigo? Eu trouxe uma equipe, lógico, né, para trabalhar. Hoje eu digo presidente Cristiano, o presidente está fazendo investimento no clube. Eu estou qualificando o clube, estou trazendo pessoas preparadas, né, fazendo com que o clube evolua também no conhecimento e também dando oportunidades que lá estão. Quem não tem formação, eu estou dando a orientação, precisa se formar, precisa se preparar e o clube está aqui para ajudar. Vai ajudar percentual, sim, mas você que tem que fazer o seu esforço. Tá aí as inscrições, tem curso pela Academy, né, que é da CBF, própria CBF, que forma gestores, técnicos de futebol, treinadores de goleiros. E agora, segunda-feira, hoje toda a comissão técnica do profissional, ela é específica para o futebol profissional. Sim, senhor. Porque eu digo que os comandados têm que ter grandes comandantes, né? Para você respeitar profissionalmente, não tem que ser com nenhuma diretriz rígida, você tem que fazer os caras entender o jogador do profissional que eles estão sendo bem comandados. Então, nós temos o treinador, o auxiliar técnico, o preparador físico, Jorge Colombo, nós temos o Eduardo Bahia chegando como treinador de goleiro agora segunda-feira e vai ser o coordenador de preparação dos goleiros de toda a base e o treinador de goleiro do profissional. Nós vamos com ele, eu já pedi a ele um projeto para a gente instituir a primeira escola de formação de goleiros no Rio de Janeiro, porque eu não vejo clube grande nenhum fazer isso. Existe o trabalho junto à base, mas a primeira escola específica de formação de goleiros nós vamos fazer. O Eduardo Bahia simplesmente lançou no futebol o Dida, no passado, como goleiro da seleção, e depois o Fábio Costa dos Santos, são alguns dos goleiros que participaram da formação dele, e ele também tem um currículo, trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, com o Alexandre Galo, trabalhou comigo na seleção brasileira, olímpica. Quando eu digo são pro senhor, essas pessoas. Quando eu digo pro senhor assim que ali próximo tem uma academia do Ricardo, né? Isso. Tem um garoto lá que tem 15 anos. Ele tem 1,90 m e burdoada, filho. Aí eu perguntei, meu filho, que tamanho é esse aí? Tu joga bola, irmão?
Aí a tia dele falou, Ricardo, só fica dentro de casa. Eu falei, mas tu não gosta de bola? Eu gosto de garrafa. Eu falei, porque esse tamanho. É aproveitado. Falei, por que você não procura um lugar? É difícil e tal, não sei o quê. Aí eu tinha Tá falado pra ele. pertinho da casa dele. Aí eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo arrumar uma coisa pra você. Eu falei, tem o Marcelo, que trabalhou como preparador de goleiro. Acho que o Marcelo tá na América, né? Isso, que ele trabalhou com o House que tá No esporte. no esporte. Porque o House chegou lá no Arte Sul, a bola vinha, querido. Aí o Marcelo trabalhou ele e tal. Só que eu não tive contato com o Marcelo. E eu tive com esse garoto ontem. Eu falei, ó, quanto é que eu vou ver, hein? O moleque é grandão, velho. Eu falei, pô... Eu até falei com meu filho, eu falei, filho... 15 anos, hein? 15 anos. Eu falei, filho, tem que pegar esse moleque, ele vai lá no campo. Aí meu filho falou, por quê? Filho, tu pegar uma bola, chutar lá em cima dele pra ver se ele... Se ele tem pelo menos um gingado. Se ele tiver um... Opa! Porque ele tem perfil, né? Igual aconteceu o Matheus, que tá no goleiro nosso, que tá no Grêmio, aqui do Arte Sul. Sub-17, né? A gente pegou ele aqui, eu peguei ele. Ele tinha feito um teste na época no Curitiba, esse garoto. Aí os caras não ficaram com ele porque ele tava cru. Mas olha o perfil do garoto. Então, porque, olha só, eu falo pelo seguinte. Como você falou que... E agora eu vou falar porque eu passei isso. Como você falou que, pô, tem várias escolinhas. Só que existe o seguinte nas escolinhas. Os caras que acham que é empresário, acham que sabe de futebol. Ele pega o garoto... Vou te levar num clube tal. Vou levar na Univassoura. Aí conversa com o senhor, Betão. Não, meu jogador aqui. Aí o Betão olha e fala, pô, o garotinho é bom. Deixa ele aqui. Não, pô, assina um papel aqui. Eu quero o meu pedaço. Já acha que é empresário. Nem virou o garoto ainda, o cara já quer. É verdade. Aí acaba o quê? Entristecendo o cara, que o presidente que fala, não, calma aí, não, então afasta. Acabou com o sonho do garoto. Porque o cara tá de olho só no dinheiro. Não é assim, pô, entendeu? Piruta, nós cadastramos aqui, só de projetos na Baixada, nós cadastramos todos esses projetos que você está dando exemplo, são 29 no total, que nós cadastramos para a Univassouras Arte Sul, Sociedade Anônima de Futebol. Nós cadastramos no sentido de convidá-los para trazer, porque hoje no nosso clube, nós identificamos um mapa de carência que eles precisam captar. Ou seja, se eu já tenho um atleta excelente de alto rendimento na lateral esquerda, eu vou colocar as carências que eu realmente preciso para o treinador junto à comissão técnica. Um goleiro, o zagueiro, enfim, seja lá qual for a posição, a gente cria. Nós temos um mapa de carência da seleção sub-20, das categorias sub-20, da categoria sub-17 e da categoria sub-15 hoje já. Todas elas têm treinador independente, tá? É o... No 15, no 17, o Luciano, né? Hoje, no 20, né? É o Luciano hoje no 20, o Maicon no sub-17 e o Robson também foi jogador do Flamengo e tal, no sub-15, para você ver a captação que a gente está fazendo também de profissionais. E aí, com esse mapa de carência, eu distribuo ele entre os olheiros, entre os projetos aqui da Baixada, e realmente eu tenho recebido atletas do projeto, muitos ficam, mas alguns eu me deparei com isso, inclusive... em pouco tempo, o atleta, do exemplo de um goleiro, não vou dar nome, ele chegou, nós captamos ele, fizemos a aprovação dele no sub-15, só que o nível dele é tão bom que nós levamos ele na delegação da sub-17, não do sub-15, e depois ele chegou aí num jogo do sub-20, pelo tamanho como terceiro goleiro. Isso. Exatamente, então, ou seja, é uma raridade aqui da Baixada. E aí, realmente, o comandante do projeto pegou ele de volta, levou ele, não sei se para um clube do Sul, enfim, mas nós fizemos a nossa parte e vamos continuar fazendo. Ou seja, nós estamos trabalhando com os projetos, dando oportunidade a todos, mas a gente sempre fala para o menino, se você quiser ficar aqui, você pode ficar, porque aqui você tem respaldo. Porque a legislação para o menor, ela não é tão rígida assim, não. Se você pedir a liberação para o jogador menor, de 16 anos, até os clubes são obrigados a liberar. Não, mas aí, como você está falando, isso é muito importante a fazer lá o cadastro, porque acontece muito disso, né? O cara que tem a escola, se você ficar lá, eles não vão abrir porta para você. Tipo que bota uma coisa na cabeça do garoto e o garoto acaba desistindo do futebol. Porque eles acham que eles estão na escolinha e eles vão ser... Que foi ele que formou e mas a formação ainda vai vir, ainda vai acontecer. E ele acha que é o empresário do jogador. Só que às vezes ele não tem condições de dar uma estrutura, não tem condição não tem preparo para lidar com aquela situação, entendeu? Então é complicado. Tem um aqui de Xerém agora que veio
captado para nós de Xerém. É um atleta muito rápido, me surpreendeu no jogo agora que nós fizemos com o Campo Grande, o Sub-17, nós ganhamos de 3-0 lá no Ítalo Del Cima. A velocidade dele é incrível. E há 15 dias atrás, ou mais ou menos 20, me procuraram e falaram, Roberto, ele tem dificuldade para vir treinar. Ele passagem, ele tem dificuldade pela madrugada de chegar aqui para o treino, ele tem dificuldade na alimentação, e eu rapidamente, a gente tem que identificar isso, Biruta. Isso. Traz ele para cá, traz ele para o alojamento, traz ele para ser o atleta residente, e ele está lá conosco. Aí, pô, nesse jogo agora me deu prazer de ver a velocidade dele em campo, como ele chegava rápido, como ele... Muito bom jogador. É isso aí. O atleta, às vezes, ele mora ele precisa longe, tem que pegar 3 condições. Não, e assim, eu falo, os caras falam assim, pô, tu trabalha pro Arte Sul? Eu falei, pô, porque eu tô ali o tempo todo, no meu bairro. Se eu vejo jogador do Arte Sul, eu já vi jogador do Arte Sul, já peguei jogador do Arte Sul, vambora. Vambora, irmão. Você tá fazendo o que aqui? Não, vocês devem ter fugido, vambora. Botava no carro, levava lá, tinha um Marcelão, falei, Marcelo, pularam o muro, bota pra dentro, Marcelo, pô, você me complica. Ele, pô, falei, ó, irmão, quando quiser sair, fala comigo, pô. Só me procurar, pô, se eu perguntar assim, pô, qual é o Ricardo aqui? Todo mundo vai falar. Pô, tu vai ali, vou te levar no Vitor lá do Gareto, tu vai comer um negocinho lá e tal, mas não fica dando mole não, que nego mata, que nego é ruim, nego pá, não sei o quê. Pô, irmão, os caras, eu faço muito isso com jogador que era do Arte Sul lá. Né, que lá antigamente lá atrás lá. Mas, então, e projetos? Esses são os projetos ou tem outros projetos assim que o senhor... Temos sim, temos porque a captação, como você mesmo falou e identificou bem, né, ela tem que existir, muito bem realizada. Então, nós para ano que vem, né, 2027, a partir de janeiro, nós já estamos conversando e projetando para nós termos mais 2 categorias, que é a Sub-13 e Sub-14, só que essas 2 vão funcionar em Vassouras, né, na cidade de Vassouras. Elas vão pegar toda aquela região lá de Serra, Penedo, sim. E aí esses atletas eles vão trabalhar lá na questão em Vassouras, o próprio clube, a gestão da captação, a criação dessas 2 categorias, Sub-13 e Sub-14, que depois vão vir para o Sub-15 do nosso clube aqui. Obviamente vão vir aqueles que estiverem selecionados, né, que estiverem aprovados. E a gestão do clube ela vai já ocorrer nesse momento, a partir do ano que vem, ou seja, uma das incumbências minha como diretor, como se eu vou ter que estar vendo o projeto lá existir para poder estar dentro da metodologia nossa de trabalho, né, com pessoas responsáveis para que a gente possa cada vez mais agregar. Isso, eu te falo, isso é que vai fazer o Univassouras Arte Sul, SAF, desenvolver muito para que no futuro a gente tenha total desempenho, que chama você chegar à formação e depois o atleta de alto rendimento. Só assim vai ter o atleta de alto rendimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também, assim, porque quando eu coloco sobre a população e os garotos do bairro ter a oportunidade, como é que é feito, por exemplo, porque, por exemplo, amanhã tem uma semifinal lá no campo do Eduardo Doce lá, aí tem um jogador lá que acho que ele tá jogando Nova Iguaçu. Eu falei, irmão, tu vai jogar essa pelada, irmão? Como é que é feito esse trabalho para que esse garoto não jogue essa várzea? Porque joelho, sabe como é que é, né? Eu tenho meu estourado, a gente jogou bola, sabe como é que é. O garoto tá aqui. Complicado. Biruta aí. Não, tem que ter, não tem um contrato, ó, se pegar ou se souber, não tem... Então, eu vou te falar aqui um exemplo que eu não ia citar, mas eu tenho que estar, né? Você quer que eu seja bem verdadeiro, né? Pô, por favor, a gente trabalha com a verdade. Como entendeu? eu te falei, quando você profissionaliza um clube, você tem que trabalhar. Justamente essa pergunta, porque se eu pego um garoto e falo, pô, sou Roberto, tô com esse garoto aqui, ó, esse goleiro, pá, pô, dá uma olhada nele aí e tal, o senhor trabalha o garoto, tal, não sei o quê. O garoto tá na pelada, se machuca, aí, pô, manda embora, vai falar, pô, o Beto é ruim. Não, pô, o garoto que se jogou fora, pô. Então, hoje, nós fazemos essa acariação muito bem feita no clube. Nós fazemos o acompanhamento de todos os atletas e eu, infelizmente, já fui obrigado a ter que liberar alguns atletas do clube com um contrato, inclusive, a bem da disciplina e a bem do clube se tornar e ser respeitado, não só a nossa gestão, né, como entre eles, porque quando você dá exemplo, porque o futebol, o esporte, ele não só é praticado
com a nossa qualidade, ou seja, o esportista, ele também tem que ter disciplina, muita disciplina. Então eu falo que existem 3 pilares na formação do atleta, e eu converso com eles, eu dou palestra para eles, e você sabe quais são os 3 pilares? Não, senhor, eu não sei. Exatamente. Então, para uma boa formação, você tem que atingir 3 pilares. Primeiro, uma boa alimentação. Hoje o clube tem o patrocínio do Super Minas, que o André aqui, nosso amigo aqui da comunidade, me apresentou, porque eu falei, André, eu preciso conhecer um supermercado aqui da Baixada. E esse, como você pede que seja da comunidade, é um patrocínio da Baixada. O Super Minas, ele chegou até a nós nessa necessidade de alimentação, porque você fala de atleta, de jogador de futebol, mas seja um esportista, ele precisa de proteína, ele precisa de uma alimentação diversificada. Sim, E aí eu fui até a eles, onde nós conseguimos ter uma parceria com esses supermercados, e que faz o fornecimento de toda a alimentação. Então aí, primeiro pilar, a alimentação. Sim. Então eu não posso falar para você que o primeiro pilar é alimentação e eu não te dar subsídios para você se alimentar bem. Então hoje nós temos um café da manhã bem servido no clube, nós temos o almoço bem servido, não é só para atletas residentes. A nossa capacidade ela é de 12 suítes vezes 3. São 36 Caraca! atletas residentes. Mas fora isso, nós temos todos os atletas, ou seja, hoje uma categoria minha vai jogar fora, se vai jogar às 15 horas da tarde, tem toda uma programação de chegada, de horário, preleção, almoço no clube, e ele vai bem alimentado jogar. Então esse primeiro pilar eu já atingi do exemplo. Segundo pilar, muito importante para a formação, que eles têm que praticar, descanso, repouso. Se você sai na madrugada, se você perde noites de sono, se você fica até numa situação de risco, que isso é uma situação de risco Sim. para qualquer um de nós, seres humanos, você não está protegido mais pelo clube. E sair escondido é pior ainda, porque você, além de estar infringindo uma norma, você está deixando um monitor prejudicado, você está deixando todo o sistema do clube prejudicado, que inclusive é a segurança, e dando um mau exemplo para os outros esportistas, ou seja, os outros atletas. Corretamente. É porque eles estão no celular o tempo todo. Aí olham lá atrás, Romário. Isso era lá atrás, hoje totalmente... E os caras contando essas histórias, e eles acham que pode fazer também. Isso aí, é totalmente diferente, né? Hoje o futebol tá numa dinâmica danada, correndo pra cá. Você vê aí Copa do Mundo aí, Curaçao, os caras, falei, meu irmão, olha só. Exato. E todo mundo achou que ia perder de goleada pra todo mundo. Quase se classificou hoje, Curaçao. Não tem mais bobo no futebol. Exato. Tem mais bobo. E aí, fazendo assim, eu consigo ensinar para eles, porque por isso é formação, e dar para eles toda a minha experiência que eu tenho profissional no futebol, né? Que é onde realmente eu pratiquei toda a minha carreira. E o terceiro pilar é o treinamento. Você tem que treinar e treinar. É isso que faz uma formação, um grande atleta, né? Se tornar um vencedor, e que eu estou ali apoiando eles em todos os sentidos, em toda a gestão. Qualquer um deles que me procura, até como diretor, pô, seu Roberto, vem cá, na hora eu atendo, não tem agenda, vem aqui, você está precisando, necessidade, prioridade, e é o que eu lhe falo. Praticando isso, eu tenho certeza. Já diz o ditado, né? Praticar o bem, né? Quem planta, quem sabe o que planta, exatamente, sabe o que vai colher. E nós vamos colher. Não, claro, é muito prematuro de agosto até agora, a gente já sai colhendo, mas nós já estamos desenvolvendo. Agora, pode ter certeza que a liberação desses atletas, até eles, quando saíram do clube, eles me falaram, pô, senhor Roberto, só desculpa aí alguma coisa, só que não foi uma primeira vez. Uma primeira vez é educativo. Você entra, conversa, educa, até adverte. Uhum. Mas foram vezes consecutivas que coloca em risco a instituição. A nova SAF, ou seja, imagina acontecer algo da magnitude que você falou, com esse risco que tem, e aí como é que se explica isso para a sociedade? Isso aí. Como é que se explica? Então é muita responsabilidade. Pô, legal. E teu futuro, filho? Fala para mim. O que você pensa do futuro aí? Cara, eu tô aí, né, trabalhando com os atletas. A gente já tem alguns atletas em clube grande. Temos um atleta no Fluminense, que a gente, através eu trouxe do Espírito Santo, né? Lá do Linhares. O Ebert, né? O Ebert. Aí eu trouxe ele pro clube. Fez todo o trabalho aqui, né? No clube que tem que ser feito. Aprimorou. É um jogador com muito talento.
Aí o Betão e o Lira fez o contato com o pessoal lá do Fluminense, né? Sim, com o coordenador do Fluminense. E Acompanhei ele no Fluminense, que é papel, né, nosso de levar um garoto do Arte Sul, hoje Univassouras Arte Sul, para o Fluminense, porque ele iniciou no Arte Sul, né? E hoje ele já na sociedade no futebol, nós levamos o Fluminense. Até lembro que a gente lá no Antônio, o Antônio é o coordenador geral do Fluminense, eu falei, conversei com ele, e aí realmente esse momento nosso da bola aproxima, né? Sim, senhor. E eu falei pra ele, pô, me dá a oportunidade, Antônio, pro atleta vir aqui, fazer o trabalho. Ele, não, Betão, já ouvi falar desse jogador. Eu falei, então, eu quero que você veja o jogador. E ele falou assim, não, faz o seguinte, traz quarta-feira, né, e deixa ele aí. Eu falei, não, mas ele é um atleta residente meu, ele é do Espírito Santo. Preciso desse apoio aqui, que é a forma de tratamento que eu dou lá, para que ele realmente possa... Aí ele chegou e desencantou lá e jogou, foi até para a Suíça na primeira viagem, caraca, legal. Golaço do meio de campo. Fez um golaço lá do meio de campo, fez gol aqui em Goiás também, né? Pô, é satisfatório, né? Mas Quando vê assim e é um atleta que Porque também tem jogador, tem um garoto que fala, eu quero ser jogador e tal, mas não faz por onde. Por isso que eu falei, pô, o cara tá no clube, tem todo um suporte, vai jogar pelada, irmão. Pelo amor de Deus. Esse garoto é um garoto hoje exemplar. Ele tá lá no Fluminense, ele tá sendo também residente no Fluminense, né? Faz todo o trabalho dele. Tem o nosso apoio se precisar de alguma coisa, porém já é um atleta do Fluminense, está com contrato de empréstimo, né? E daqui a um ano o Fluminense tem que conversar conosco sobre esse contrato de empréstimo. E enalteço aqui a gestão anterior, que, né, você fez a captação do Everton, trouxe para o clube, e eu dei sequência nessa questão do direcionamento de carreira. Isso é importante também, o diretor dar um direcionamento de carreira para os atletas. Com certeza, pô, legal. Eles não são sozinhos. Aí tem um atleta no Grêmio também, que é do clube, né? Que é esse goleiro, né? Esse goleiro vai chegar, tem 16 anos, tem quase 2 metros de altura, muito rápido, um bom goleiro. E o Grêmio é uma boa escola, né, de goleiro. De goleiro, é verdade, ó. E ele tá lá. Então, a gente também tem o Filipinho, né, que tá no Sport, que é o lateral esquerdo do Sport, que a gente tá em conversa aí, tem 2 clubes da Série A interessados. Tem o Ignaldo, né? O Ignaldo, é. Tá o irmão dele também jogou nessa... Jogou a final. Acho que é o camisa 7 lá, né? É o Alberto. Se parece muito, né? Parece, eu falei, de longe eu falei, pô, esse garoto lembra, o cara falou, é irmão dele, o Dailton tava lá, falou, é irmão dele. E o Ignaldo tá no Shakhtar Donetsk, né? E tem 21 anos e tem várias propostas aí de imigrantes. Eu vi o jogo dele no Shakhtar, ele jogou bem. Tem o Roma, foi atrás, o Atlético de Madrid, tem o time da Inglaterra. Então, assim, é um jogador que acho que essa janela ele... Essa tua experiência lá no Bayern de Munique foi legal? Pô, foi ótima, né? Pô, conheci aquela estrutura lá, foi surreal. Assim, fiquei assim de boca, queixo caído, né? Pô, cara, a estrutura dos caras é sacanagem. O Betão viveu isso tudo, né? O Betão conhece. Cara, aí... É diferenciado. Né? Aí rodei lá no Bayern de Munique, outros clubes também, lá na Europa. E junto a essa parceria que eu tenho lá com o pessoal da SH Sport, né? O Evandro, né? O Michel Heinck, que foi treinador do Bayern de Munique, foi campeão lá. Acho que tem 2 Champions. Então, os caras são... Quando eu vi o cara, foi igual você falou quando eu vi o Betão aqui. Não, tomando cerveja com o cara, batendo papo. Eu sou bem sincero em tudo que eu faço, tá? E quando eu montei o canal, eu sempre gosto de passar sinceridade. E, pô, eu vou ser bem sincero, quando, pô, leva o Betão lá, eu falei, beleza, eu quero que pessoas venham, tá? Mas quando eu falei, pô, me passa aí o Instagram do cara, tem que... Eu falei, meu Deus. Eu falei com meu filho, eu falei, filho, olha, eu falei assim, meu filho, olha a M que eu tô arrumando. O que é? Entra no Instagram desse cara aí. Meu filho entrou e falou, que isso, pai? Eu falei, que isso? Pô, o cara vai lá no podcast, rapaz. Olha o cara, irmão. O cara é grandão. O cara tava com o Neymar, Coutinho e tal. O cara campeão, medalha olímpica e tal. Pô, cara, eu tô muito lisonjeado mesmo você tá aqui. Te agradeço mesmo. A gestão olímpica lá também, o atual Matheus Cunha tava lá comigo, centroavante, né? Matheus Cunha. O Anthony, então toda essa rapaziada. Na verdade, é um processo de formação. Aquele que eu passei lá na Confederação Brasileira de Futebol, eu tô passando hoje no Univassoura. Tá, e assim, hoje, Univassoura e Arte Sul. Aonde você quer chegar com Univassoura e Arte Sul? Levar o projeto, né, para a primeira divisão,
do campeonato regional, carioca, né? Para a gente jogar com os grandes, para a Baixada ter essa alegria. Pô, legal. Né? Levar ele a Copa do Brasil a grandes desempenhos. Brasileiro, Série D, se Deus me der saúde e vida, né? C, B, enfim, até o propósito que o clube tiver. E eu tenho um sonho de um dia, dentro dessa formação que a gente está fazendo, logo assim que a primeira convocação para a seleção brasileira de um atleta, seja na formação, seleção de base do Brasil, ou uma seleção olímpica, até mesmo, quem sabe, né? Saia daqui do Univassouras Arte Sul para a seleção. Pô, isso vai acontecer. Vai acontecer porque a gente vê verdade no trabalho. Pô, legal. Vai, com certeza vai. Pô, legal, gostei mesmo. Pô, cara, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que fosse mais tempo, mas tudo bem, vai ter uma outra oportunidade quando o jogador for convocado para a seleção brasileira. Quando tiver o título. Pô, tá louco, cara. Eu tô elogiado mesmo, cara. Sua humildade, tá? Sim. Sua humildade, pô, ser tão grande dentro da bola e, pô, aceitar um convite de vir no meu canal tô crescendo. Pô, mas eu te agradeço muito, muito. E fica à vontade. Tem uma câmera aqui, fica à vontade. Eu queria ficar à vontade aqui para convidar toda a comunidade isso. da Baixada Fluminense. Pode passar principalmente Nova Iguaçu, né, que estejam presentes nas partidas do nosso profissional agora. Independente de estar na Série B1, que nós encontramos, né, mas no caminho para ir para a Série A2 esse ano ainda, e ano que vem, primeiro semestre, dar um segmento na Série A2. O importante é saber assim, isso vai acontecer de uma forma profissional. E por que eu estabeleço? Porque você cria planejamento, cria objetivos através das suas metas. E eu já tenho, para ter uma ideia, o planejamento desse ano da AB1, chegando ao final do ano apenas tendo um recesso e já reiniciando o trabalho com os profissionais que estiverem com êxito, né, para a gente adquirir esse acesso, né, a A2 para já jogar a A2 para A1 e a Copa Rio. E eu convido a todos vocês que estejam lá comigo, que façam parte desse projeto. Vai ser muito engrandecedor a comunidade subir junto. Porque quem vai ganhar no final somos todos nós, a comunidade e a Baixada Fluminense. Pô, legal. E tu? Dá um teu recado final aí, dá um teu recado, fala das suas redes sociais, pode falar tudo. Então, o meu sonho, né, assim, eu como torcedor do Arte Sul, né, do Univassouras Arte Sul, espero que aconteça, vejo que o trabalho está sendo bem feito. Eu, como você, né, a gente somos moradores, somos torcedor do clube, então eu crio um grande amor pelo clube, né, então espero que as coisas aconteçam da melhor forma. Do meu lado profissional, né, esperar as coisas acontecer, a gente vai plantando as sementes e uma hora as coisas dão certo. E a gente tá indo, acho que a gente tá indo no caminho certo, entendeu? Pô, legal. Senhor Roberto, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Nada. Eu tô impactado com a sua humildade, entendeu? Sempre. Isso aí Como eu falei, o currículo do senhor é muito grande. E hoje o senhor tá aqui no canal do Biruta. Eu espero estar sempre por perto. Vou estar dia de jogos, vou lá, vou chamar a rapaziada de novo. Vamos lá, na minha rede social, pra gente estar lá torcendo pelo Arte Sul. Como eu falei, já fui um torcedor muito assíduo, né? Eu sou torcedor mesmo. Xingo, cobro e tal, mas a gente vai mudando, vai vendo as coisas e espero que o senhor tenha êxito em tudo que o senhor falou aqui. Vai ter, porque no trabalho vai ter isso. O Papai do Céu vai honrar muito, entendeu? Espero que vocês cheguem muito longe e espero um dia convidar o senhor aqui para nós conversarmos sobre o jogo do Arte Sul, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas antes disso eu vou te pedir um favor, que tudo acontecendo, né, também, se Deus quiser, e tendo acesso esse ano para voltar aqui, quando tiver o acesso, para a gente falar um pouco mais. Sim, não, lógico, tá aceito, assim que tiver, pode ver que a gente vai conversar mais. E colocar para essa garotada que é aqui da Baixada, que a oportunidade do clube, as portas estão abertas, pode procurar na própria gestão do clube lá, através do Instagram, se posicionar, né? Porque nós olhamos o Instagram, temos lá as colocações das pessoas por direct, enfim. O próprio Instagram pré-estabelecer que tem oportunidade
todos aqueles que têm atletas diferenciados, que querem dar oportunidade para chegar para o clube, para poder vir. É muito importante criar essa nova identificação do clube. Essa nova identificação do clube, ela vai realmente promover esse sucesso. Ela vai fazer com que todos voltem a ter esse amor, esse carinho por essa instituição, que não só vai olhar a formação dos atletas na íntegra, como se virar um clube formador com responsabilidade social. Isso é muito importante. Nós temos que saber quais são as nossas obrigações e ter muita consciência do que faz. Isso, pô, vocês podem esperar de mim, tá bom? Pô, legal. Isso aí, galera. Chegamos mais um vídeo no canal do Biruta aqui, do podcast maravilhoso. Como eu falei com você, não se esqueça, Ótica Elite, Centro de Haste, Rua Coronel Monteiro de Barros, número 100. Procura o André da Ótica. Vai ter 30% de desconto. Valeu, galera? Eu vou nessa. Se você não for, você vai estar perdendo. E Estúdio Nova. Aqui seu podcast acontece, com alegria e com amor. Valeu? Gratidão. Segue o canal. Seja inscrito. Eles vão voltar, tá? Abraço. Valeu. Valeu.